Então ou seja, Deus está falando o seguinte, ó, se vira que eu estou chegando, estou tomando o que é meu, que me pertence, esse ambiente é meu, essa morada é minha, então tu se vira. Se não tiver lugar para sair, tu vai inventar, se vira, procura caminho, mas bate retirada. É o recado que Deus está falando. Porque eu não vou ficar junto contigo aqui. Porque tem gente que acha que Deus fica fazendo média com o diabo. Uma hora ele está cheio do Espírito Santo, outra hora ele não está, outra hora está manifestando, outra hora está caindo endemoniado, né? E a gente tem que decidir isso, amém? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um deles vai ficar aborrecido. Deus está falando aqui o seguinte, um deles vai ficar aborrecido. Se não for eu o aborrecido, até o diabo vai ficar aborrecido contigo. Olha que forte isso. Nem o diabo quer dividir você, meu irmão. Vai ficar aborrecido. Mas eu creio aqui que quem vai ficar aborrecido é Deus. Entendeu? Então, nós vamos entender aqui um pouquinho. Se você ler a história, se você ler realmente aqui a Bíblia, vai entender o mistério. Deus, ele não precisa que ninguém defenda ele, amém, igreja? Deus por si só, ele se defende sozinho, né? Mas vamos lá. Os filisteus, eles tinham se organizado para combater Israel, né? Como eu já falei na época, Eli, o sacerdote, estava desobediente, estava cego, tal, não estava reprimindo seus filhos, tal, já estava idoso, né? E acabou passando o sacerdócio para seus filhos. Já viu aquela história de pai para filho e tal? Nem todo filho de pastor é pastor, amém, igreja? Nem todo filho de pastor é pastor, e nem toda filha de pastor é missionária e pastora, amém? Não é assim que funciona, né? Como diz aí, é nepotismo muitas das vezes, né? Não pode. Se Deus tiver um chamado, não estou dizendo aqui que não possa, mas estou dizendo que nem todo filho de pastor, nem toda filha de pastor, ela está sendo chamada para o ministério. Agora, fazendo a vontade de Deus, se enquadrando dentro da vontade do Senhor, ela pode fazer a obra de Deus, sim. Amém? A palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Existem pessoas que são chamadas por Deus, são escolhidas por Deus, outras não. E vai discutir com ele lá em cima. Amém? Uns ele escolheu, o outro não. Outros estão até na obra, fazendo, mas não é escolhido, mas está fazendo a obra que muitas das vezes o escolhido não está fazendo, e por aí vai. Amém? Então, devido à conduta que Eli estava, então havia brecha em Israel. Está me entendendo? Havia brecha. E nós não podemos esquecer que tinha um profeta, o profeta Samuel, que Deus levantou para alertar a Eli, que também não deu ouvido, né? Ou seja, aquele ministério ali não era um exemplo. Aquele sacerdote não estava servindo de exemplo. Mas, mesmo assim, eles foram ali, pegaram a arca da aliança e levaram para o combate. E nessa batalha, nesse combate, foi que a arca do Senhor, a presença de Deus, se retirou de Israel. Podemos falar assim. A arca da aliança, ela dava confiança, dava força e levantava a autoestima dos guerreiros. Porque por várias batalhas já tinham sido vencidas por conta da arca da aliança. E agora com a arca da aliança e tudo, eles perderam a batalha. E 4.000 homens, se eu não me engano, 4.000 homens foram perdidos, né? Morreram nessa batalha. Uma grande batalha, e os filisteus prevaleceram contra Israel, e 4.000 homens foram feridos, irmão. Não foi pouco não, tá? Não foi pouco. Não é a primeira vez que Israel vai para a batalha em desobediência a Deus, né? Não todo Israel, mas alguns, sem passar o exército em revista, né? Sem fazer aquela minuciosa revista espiritual.
foi Josué capítulo 7, quando Israel foi para a batalha de Ai, Israel perdeu a batalha também. Foi onde Josué questionou por que perder aquela batalha. Aí Deus falou: o meu povo pecou. Israel pecou. E colocaram a mão aonde não deveria colocar. Meteram a mão na anátema. Esconderam. Eu falei para não pegar, né? E esconderam em tendas. Deus podia muito bem já dedurar quem era, né? Mas Deus é tão especial, Ele é tão Deus, que Ele deixou para Josué julgar. E para que alguém se apresentasse. E ninguém se apresentou. Na hora da revista foi descoberto. De vez em quando Deus ele passa em revista os seus soldados da igreja. De vez em quando Deus ele passa em revista os seus escolhidos, seus obreiros, nem seus servos, aqueles que estão a serviço dele. Nós temos que estar preparados para isso. Amém? Porque uma vida cristã, ela reflete no mundo espiritual. A tua conduta, a tua vida cristã diariamente, ela vai refletir no mundo espiritual. Nós falamos isso aqui esses dias na escola dominical que teve. Ela vai refletir, não adianta. O mundo espiritual, ele é conduzido pela minha vida aqui na terra. A palavra do Senhor diz que quando os filhos de Cefas foram expulsar um demônio, né? Porque ouviram Paulo expulsando, e eles então fizeram isso. Eu vos esconjuro em nome de Jesus, tá certo? A quem Paulo prega, ou seja, Paulo que prega, eu não prego, né? Eu ouvi Paulo fazer assim, então eu vou fazer. Eu vos esconjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio falou: olha, eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas não conheço vocês. Não sei quem é vocês. Não vejo autoridade em vocês. Não vejo santificação em vocês. Não vejo vocês buscando. Nunca vi vocês dobrando o joelho. Nunca vi vocês numa escola dominical. Nunca vi vocês orando. Nunca vi vocês lendo a palavra. Não sei quem é vocês. Não faz nem cosquinha a vida espiritual de vocês no mundo espiritual. Agora, Paulo eu sei. Paulo eu já ouvi acerca desse homem. Paulo eu sei quem é. Jesus eu conheço pessoalmente, mas Paulo eu sei quem é. Esse tem vida com Deus. Só faltou falar isso. Se fosse ele, eu ia me sujeitar a ele. Eu ia obedecer a ele através do nome de Jesus. Mas vocês, e a Bíblia diz então que aqueles demônios partiram para cima daqueles homens, machucaram eles e deixaram eles pelados. Porque a palavra nu é muito bonita, né? Deixaram eles pelados em praça pública. Foram envergonhados. Amém, igreja? Tá ligado, hein? Como que você está indo para a batalha? O povo de Israel foi para a batalha e perdeu a presença de Deus. Perdeu a arca da aliança, um instrumento importantíssimo. Você conhece a palavra, né? Então, exemplo, 4.000 soldados, 4.000 guerreiros morreram nessa peleja, e Israel teve o prejuízo de ficar sem a arca da aliança. A arca da aliança agora está longe de Israel. A arca da aliança agora não está no arraial de Israel, está no arraial dos filisteus. Quando os soldados voltaram ao arraial de Israel, perguntaram aos anciãos a razão da derrota, e chegaram à conclusão que deveriam levar a arca da aliança de Siló até o arraial dos hebreus, e assim foi feito. Quem levou a arca foram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, e fizeram mal. A arca não era itinerante, não podia ser levada de um lado para o outro, a não ser como autorização de Deus. Eles não pediram permissão
e foram lá e pegaram a arca. Amém? Olha aí. Primeiro que quem estava levando a arca, a presença de Deus, eram os dois filhos de Eli, Hófni e Finéias, que não respeitavam o altar. Já começa errado por aí. E quem deveria levar a arca, quando fosse necessário, seriam os levitas. E mesmo assim tinha que levar no ombro uma vara, né, nas argolas que tinha na arca, ia levar no ombro. Só os levitas podiam. Olha a importância dos levitas na casa do Senhor, né? Olha a importância. A gente fala levita, o pessoal pensa logo que é louvor, né? Mas são pessoas escolhidas, são pessoas que Deus escolheu para viver da obra do Senhor Jesus, para fazer manutenção no templo e com responsabilidades especiais na casa de Deus. Mas é importante nós frisarmos aqui também que levita também é aquele que louva. Mas olha a importância. Por que você acha que de vez em quando todo culto tem que ser aberto com louvores? Porque aquele louvor vai trazer a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus está no meio dos louvores. Ele não vem de vez em quando. Ele está no meio dos louvores. Louvores, é bom explicar, que glorificam o nome dele. Louvores que engrandecem o nome dele. Louvores que exaltam o nome dele. Ele está presente. Amém? Glória a Deus. Quando a arca chegou ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo. Gritou tão alto que os filisteus ouviram e sentiram a terra tremer. Ficaram impressionados. Os filisteus souberam que a arca do Senhor Deus de Israel, que está no meio do arraial dos hebreus, e temeram grandemente, e disseram que Deus estava no meio do arraial, e se lamentaram: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas, junto ao deserto. Presta atenção. Os filisteus, quando perceberam a alegria de Israel, a euforia de Israel, falaram uma coisa: ai de nós, a arca está presente. A arca de Deus está presente. Quem nos livrará desse Deus? Quem nos socorrerá? Porque nós sabemos o que eles aprontaram, o que eles fizeram lá no Egito. O nome do Senhor não, a fama já tinha, amém? Rodado toda a terra, já tinha, o vento, papai permitiu que o nome grandioso dele fosse soprado nos quatro cantos da terra, e as pessoas já temiam, sabiam, e os inimigos já temiam na base. Mas a situação dos filisteus não era nada boa, porque o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, estava presente e ia guerrear contra os filisteus. Eles já estavam praticamente o quê? Derrotados interiormente, né? Às vezes nós vencemos batalhas sem lutar. Tem gente que perde batalha sem lutar, por causa do medo, né? Então, os filisteus já estavam com medo, apavorados. Mas mesmo assim, eles resolveram enfrentar a peleja contra Israel, mesmo com a presença da arca. E ao mesmo tempo que faziam temer, também era um incentivo para lutarem até a morte, para não cair nas mãos dos israelitas. E deu certo. Não tem jeito, não tem como nós corrermos. Vamos ter que enfrentar essa batalha. Vamos ter que partir para cima. Vamos ter que lutar até a morte. Só que eles acabaram prevalecendo. Creio eu que até os filisteus ficaram surpresos. Eles prevaleceram.
Os filisteus pelejaram como nunca e feriram Israel. 30.000 homens de Israel morreram naquele dia, nas mãos dos filisteus. Inclusive os 2 filhos de Eli. Pior, eles tomaram a arca da aliança nas mãos dos israelitas. A palavra do Senhor diz que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, aliás, o Antigo Testamento, ele é figura para o Novo Testamento. E muitas das lições que estão no Antigo Testamento servem para nós hoje. Às vezes, irmão, nós entramos em batalhas e guerras e perdemos a presença do Senhor. O Espírito Santo, ele não está presente. Ele não está porque falta direção. Porque falta orientação. Eu já preguei aqui. A tua Ziclag vai ser reconstruída quando Davi vai guerrear uma guerra diplomática, sem orientação de Deus. Enquanto ele vai guerrear uma guerra diplomática, o arraial dele, a cidade de Ziclag, foi totalmente queimada e destruída, e a sua família levada cativa e dos seus soldados. Então, muito cuidado com a guerra que você entra, sem orientação de Deus, sem pedir autorização a Deus para entrar na batalha. Amém? Para a nação de Israel, irmãos, aquele dia foi um dia terrível. Foi a pior notícia que Israel podia receber, que a arca da aliança não estava mais com eles. Isso significava derrota. Amém? O troféu maior, as pessoas aí do mundo, colocam vassoura atrás da porta, comigo ninguém pode, olho grande, como é que fala? Bota ferradura atrás da porta, pé de coelho e tudo mais aí, Tudo mais. Israel tinha a arca da aliança, que era o amuleto deles, forte, a presença de Deus. E eles perderam esse amuleto, perderam essa presença de Deus. Automaticamente, a autoestima também perdeu. Ficaram desmotivados. Então Deus tinha que fazer alguma coisa. Deus não podia contar com o seu povo ali. Amém? Para a nação de Israel, aquele foi um dia terrível. E logo chegou um mensageiro a Siló, avisando da grande derrota, das mortes da arca da aliança perdida para os filisteus. Quando Eli, o sacerdote que estava com 98 anos, soube de tudo isso, ele caiu da cadeira e na porta da sua casa ele morreu. Ele quebrou o pescoço e morreu ali. Notícia ruim, né? Perdeu os 2 filhos e eu acho que a pior notícia para ele foi, a arca não está mais conosco. Não foi nem a dos filhos. Foi, a arca não está presente mais no nosso arraial. Perdemos a arca. O nosso inimigo levou a arca com eles. Lembra de Sansão? Que brincou com as coisas de Deus, brincou com os compromissos que Deus tinha com ele, abusou, não vou entrar em detalhes aqui, mas você lembra, Sansão, um homem poderoso, um homem cheio do Espírito Santo, mas um homem também carnal. Um homem espiritual, mas também carnal. E a sua carnalidade prevaleceu por muito tempo. Ele fazia da sua vida espiritual e se aproveitava do seu dom, da unção que Deus deu para ele, para fazer coisas, não para a propagação do reino, para o engrandecimento do Senhor, mas para si próprio. Fazia tipo um jogo, Pegava portão que ninguém conseguia pegar com a mão, e levantava e tirava, ou seja, e implicava com alguém. Algumas coisas era permissão de Deus, mas Sansão brincou muito. Até que um dia, ele, nos braços de Dalila, acariciado pela esposa, pela mulher, pela Dalila. Dalila conseguiu o segredo dele. Ele achou que iria arrebentar as cordas, como ele já havia arrebentado outras vezes, e
quando ele conta o segredo que estava nas tranças, ele levanta, a Bíblia narra isso, que ele levanta, né? Como das outras vezes, eu vou sair. Só que dessa vez não, irmão. Dessa vez ele está cego. E dessa vez ele está sem força. A presença de Deus se retirou dele. Está entendendo? E aí você conhece a história. Ele virou divertimento para os seus inimigos. Virou um bobo da corte. Aquela glória que ele tinha se tornou em zombaria. Mas aí você sabe que a misericórdia de Deus é grande e tal. Ele vai, ele ora o Senhor, ele pede perdão, ele se humilha e acaba então encostando as duas mãos nas duas colunas do templo que sustentavam ali. Ele não era engenheiro, mas o Espírito Santo já dentro dele. E ali com as mãos ele foi e se matou ali juntamente com os seus inimigos. E a Bíblia fala que ele matou mais na morte do que na vida, né? Mas eu entendo o seguinte: interrompeu o ministério dele. Entendeu? Um ministério que poderia ser propício, que poderia ser uma bênção ali, mas ele interrompeu ali. Então, mais um exemplo, né? Então, Eli sabia da importância da arca. Estamos sem a arca, e agora? Como é que vai ser? Então os filisteus levaram a arca da aliança para Asdod e a puseram na casa do deus Dagom. Aqui que nós vamos começar a pregar. Colocaram junto com Deus, letra minúscula, Dagom, juntinho da imagem de Dagom. No dia seguinte, quando os filisteus acordaram e foram à casa de Dagom, viram que a estátua do deus deles estava estatelada no chão, com o rosto em terra, diante da arca da aliança, e eles tornaram a levantar a estátua de Dagom. Presta atenção, aqui já tem um recado de Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Até Dagom se prostrou diante da arca do Senhor. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. É a mesma coisa hoje, se colocarem esta arca, que hoje ela não está mais, Deus escondeu ela, mas se colocassem essa arca junto com a Aparecida, no mesmo lugar, o que ia acontecer com ela? O que aconteceu com Dagom? Ia ter que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus já mandou um recado: eu não vou ficar aqui com você. Se você quiser ficar comigo aqui, tu vai passar a noite me adorando. Vai passar a noite curvado diante da minha presença. Mas igual eu, você não fica não. Jeová colocou Dagom de joelho, com a boca no pó. Forte, né? Aí a palavra do Senhor diz que, por que Dagom, irmão, presta atenção aqui, deixa eu entrar um pouquinho aqui. Por que Dagom não se levantou? Não era poderoso? Por que Dagom não se colocou de pé? Mas os seus súditos, né? Os seus seguidores tiveram que levantar ele. É igual você vê aí, né? A pessoa fala que o santo tal é poderoso, tal, e tem que estar carregando ele para lá e para cá. Meu. Ainda bem que o meu Deus, eu não carrego ele que me carrega. Amém? É ele que me conduz para onde ele quer. O meu Deus não precisa ser carregado por ninguém. Amém? O meu Deus, quando ele quer se locomover, ele se locomove. E ainda mais, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando você pensa que ele está lá, quando você pensa que ele vai chegar lá, ele já está lá, meu irmão. Amém? A palavra do Senhor diz que a glória dele enche toda a terra. Não tem lugar que Deus não esteja. Peraí, pastor. Não existe lugar que Deus não esteja. Toda a terra está cheia da sua glória. Então já começa por aí. Tiveram que levantar a estátua de Dagom. Coitado, né, irmão? Por que se levantou sozinho, irmão? Que humilhação, né? É assim que Deus faz mesmo. Amém? Não vem medir força com Deus, não. No dia seguinte, a estátua estava lá, caída, com o rosto em terra, diante da arca da aliança.
só teve um probleminha. A cabeça da estátua e as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar do templo, na entrada da soleira da porta de Dagom. Só ficou o tronco. Isso foi só o começo. Amém, igreja? Segundo dia, Deus cortou a cabeça de Dagom, mostrando o seguinte: cabeça, né? Inteligência, força. Cortou. Dagom não vai pensar mais, não vai ter inteligência. Ah, é, Dagom, tuas forças estão nos teus braços? Vou te mostrar quem é forte. Cortou os 2 braços de Dagom. Dagom ficou só o tronco. Primeiro recado, Deus botou Dagom prostrado. Levantaram. Ah, é? Vai passar a noite comigo assim? Não vai mesmo. Cortou a cabeça e cortou logo os 2 braços logo, para mandar um recado. Quero profetizar para você nessa noite, amém? Deus nessa noite está enfraquecendo o Deus que pensa que é forte na tua vida. O Deus que está, amém? Que está aí, ó, nessa luta tua, achando que essa luta tua está como um Deus, essa batalha está como um Deus. Eu não sei, algo que está dominando você, algo que está prevalecendo. Deus nessa noite está cortando a cabeça, está cortando os braços e está mostrando que Ele é Deus na tua vida. Recebe isso aí em nome de Jesus. Deus está cortando a cabeça. Sabe o que é isso? Cortou a cabeça. Amém? Acabou. E está cortando os 2 braços. Se essa luta tinha força, se essa batalha tinha força, se essa guerra tinha força, se essa peleja tinha força, Deus cortou hoje. É o recado. A mão de Deus pesou sobre os habitantes de Asdod. Ele os feriu também com hemorroida, irmãos. Imagina aí que não ficou só no Deus dele, não. Não ficou só numa guerra pessoal, não. Deus também feriu os súditos de Dagom. Ali estava tendo uma batalha, uma guerra espiritual, de seres espirituais. Porque querendo ou não, Dagom era um ser espiritual inventado pelos homens. Então estava tendo uma guerra de peixe grande ali, né? De homem grande ali. Deuses. Mas também, Deus também não deixou de ferir aqueles que o colocaram Deus juntamente com Dagom. Aqueles que tomaram a arca de Israel. Israel não está sabendo de nada disso, irmão. Israel está lá lamentando, chorando. Perdemos a arca, coitado da arca. E agora, Deus está no meio do Israel. O que que vão fazer? Vão destruir a arca. E Deus lá se defendendo sozinho. Deus dando só jebe direto em Dagom. Rabo de arraia em Dagom, botando no chão. Né, Edgar? Cortando os braços de Dagom, cortando a cabeça de Dagom. Você não vai pensar mais em nada agora. Se é que pensa. Você não é o Papa mesmo? Então eu vou cortar tuas mãos também. Acabou. Jesus, meu irmão, se você souber como que Deus fica quando você adora outra coisa, sem ser Deus. Não falando que Deus é coisa. Você adora outro ser sem ser Ele. Por aqui você tira. A palavra do Senhor diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Essa palavra está se cumprindo, sabe aonde? Aqui no povo filisteu aqui. Só um pouquinho, tá? Já estudou sobre os ais de Deus? Já estudou? Estuda sobre os ais de Deus para você ver uma coisa. O ai de Deus não é igual ao nosso, não. Com um escorpião morde você. Ai! Não. O ai de Deus é coisa pesada mesmo. Vamos lá. Então Deus feriu os adoradores de Dagom, os súditos de Dagom, os seguidores de Dagom com hemorroidas. Isso aí já era uma vergonha, irmãos. Amém? Já era uma vergonha. Os filisteus temeram ao Deus de Israel e resolveram que não podia ficar com a arca da aliança, porque ela estava destruindo até o Deus dele, o tal de Dagom.
O inimigo, o próprio adversário, reconheceu o poder de Deus e falou: não podemos ficar com essa presença. Por isso que é claro que tem gente que abusa. De vez em quando você vê alguém falando para um demônio, para um espírito aí: demônio, olha para mim. E o diabo não olha. Estou falando de coisa séria, não estou falando de brincadeira não. Porque a pessoa tem a presença de Deus. Amém? Tem algo naquela pessoa ali que o diabo não gosta. Porque aquilo que é bom para nós, não é bom para o diabo. Essa presença maravilhosa, essa glória que desce aqui, sabe? Essa coisa linda que acontece aqui, esse culto maravilhoso, essa presença, esse movimento, essa bênção que Deus faz, isso não é bom para o diabo. Ele não gosta disso. Você já viu? Todo cachorro corre atrás de moto. O barulho da aceleração do motor não faz bem, machuca os ouvidos dele, o tímpano, né? É muito sensível. Então você está andando de moto, quando eu vejo um cachorro já diminuo logo. Eu falei: ou ele vai me morder, porque eu já paro, que eu sei como é que é. Aí, lá na minha rua tem um que corre para lá, não pode ver, corre para lá, corre para cá, corre para lá. De vez em quando corre atrás da minha também. Mas é assim. No ouvido do cão, esse culto aqui, irmãos, é um... Amém? No ouvido do diabo, esse glória teu aí é uma explosão. Esse aleluia aí é uma explosão. Amém? Isso incomoda. Quando você adora, quando você engrandece, quando você enaltece o Deus Todo-Poderoso, já expulsei demônios só glorificando a Deus, irmão. Só glorificando a Deus. Glorifica o nome do Senhor, igreja. E aquele demônio foi embora. Porque a glória pesou, amém? A palavra do Senhor diz que a unção despedaça todo jugo. Você entra aqui, ó, cabisbaixo, cheio de olho grande, inveja, todo amarrado aí, todo, né? Cheio de trabalho feito para a tua vida aí. Tu vem para cá, Deus vem com a unção dele, despedaça o jugo, te liberta, amém? E coloca você para glorificar o nome dele. Os filisteus reconheceram que não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Os filisteus ficaram preocupados com eles e com o Deus dele. Dagom estava desmoralizado. A arca de Deus de Israel desarrumou o templo dele e ainda cortou as mãos e a cabeça do Deus de Dagom. Vieram só, eles viram só desgraça. Amém? Só viram desgraça desde que a arca de Deus chegou no arraial deles. O que era para Deus ter feito, se Israel tivesse na santidade que Deus exigiu. E aí Deus fala o seguinte para você nessa noite, irmão. Aqui nós entendemos o seguinte: Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Tem gente que fala assim: ah, irmão, nós temos que glorificar, né? Tadinho de Deus, né? O diabo levou a terça parte do coral dele lá. Deus está sem música lá em cima. Deus está sem adoração lá em cima. E Deus nos fez para adorar Ele. Fez sim. Fez. Mas Deus, eu creio nessa teologia. Deus, Ele pode criar anjo a hora que Ele quiser. E bem melhor do que Lúcifer. Bem melhor do que os anjos que Ele tem, se Ele quiser. Ele pode criar anjo agora, nesse momento. Deus nunca vai ficar só. Deus nunca vai depender de homem para nada, irmãos. Amém? Nunca. Ele permite que você glorifique a Ele. Isso é uma honra para nós. Amém? É uma honra você poder glorificar o nome do Senhor. É uma honra você poder exaltar o nome do Senhor. É uma honra você poder erguer a tua voz para louvar a Deus. Amém? Ah, tadinho de Deus, a terça parte dos anjos. O diabo contaminou todo mundo. O diabo fez a rebelião. E agora? Quem vai louvar? E tal. Você louva. Mas Deus está lá, ó, sendo adorado, engrandecido. Israel está lá reclamando, está murmurando, perdeu a batalha por causa disso, para aquilo. Enquanto isso, Deus está na guerra. Enquanto isso, Deus está guerreando.
Deus está batalhando, porque a palavra do Senhor diz: não dormirá o guarda de Israel, não tosquenejará, não vacilará o seu pé. Deus está todo momento guerreando pela tua vida. Até quando você está errado, até quando você está em pecado. Tem um monte de gente aí que não serve a Deus, não adora o Senhor, está todo errado, está lá fora, nunca ouviu falar de Deus, e Deus está guardando ele não sabe. Sabe por quê? Deus não leva em tempo da ignorância. Deus dá ordem a seus anjos, manda guardar, manda proteger. Deus faz assim. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Os filisteus reuniram todos os seus príncipes para decidir o que fazer com a arca da aliança. Eles decidiram enviá-la até Gates. Os filisteus só transferiram o problema de lugar, porque Gates, irmãos, amém? O vexame também continuou lá, ok? E Deus feriu com hemorroida todos os homens da cidade, do pequeno ao grande, e mandaram a arca da aliança para outra cidade, Ecrom. Foi a mesma coisa. Os filisteus resolveram enviar a arca de volta para Israel, porque o vexame era tão grande. Os homens que não morriam eram feridos com hemorroida. Ou seja, o adversário ficou só transferindo o problema. Ou seja, Deus está falando o seguinte: me tire desse território, eu quero voltar para Israel. Me tire desse ambiente, eu quero voltar para Israel. Eu quero voltar aonde eles me adoram, eles me engrandecem, aonde eles me reconhecem como Deus, aonde lá eu sou reconhecido como Deus. Me tire desse ambiente, me tire daqui. Você sabia que muitas das vezes você está em ambientes que Deus não quer que você esteja, e ele se sente incomodado. Ele só não sai de lá porque, mas se deixar ele sai. Mas você fica ali temando. Só mais um pouquinho, Deus. Só mais um pouquinho, Deus. Deus fala: sai daí, menino, sai daí. Dá-te retirada. E você está ali, ó. Ele está dentro de você, mas se você vigiar ali, daqui a pouco ele faz contigo assim: vambora, sai daqui. Dá um supetão em você, você sai de lá rapidinho. Porque você quer ficar em ambientes que Deus não quer que você fique. Amém? Aquilo começa a te incomodar, não sei, alguns vão ficar penicados, vão dar coceira, sei lá, não deixa os teólogos ficar com a cabeça doida aí, né? De alguma forma Deus vai falar contigo: sai daí, isso não é ambiente para você, eu não quero você aqui. E se você não entender, ele vai ficar assim: ó, se você não sair, eu vou sair, hein? Se você não sair, eu vou sair, eu vou me retirar, ó, eu estou te dando uma chance, hein? Meu irmão, faça de tudo para não perder a presença de Deus. Como nós aprendemos aqui que o Espírito Santo de Deus pode ser apagado, pode ser extirpado da tua vida. Amém? Então Deus começou a ferir. Onde mandava a arca, Deus começou a ferir. Matava e colocava hemorroida. Meu Deus do céu, só Jesus na causa. Acha, como é que é o nome do remédio aí? Tem vergonha não, irmão? Fala aí qual é o nome do remédio? Haja folha de goiabeira, hein? Haja chá de goiabeira. Vamos lá. A arca da aliança foi devolvida a Israel em Bet-Semes, e os hebreus se alegraram muito com a arca. Porém, muita coisa ainda estava por acontecer, até que a arca fosse levada por Davi para Jerusalém. Amém, igreja? Aí depois você vai ler a palavra, você vai entender a trajetória da arca de Davi até... Por quê? Amém? Porque agora eles têm que levar a arca de volta. E para levar a arca de volta não é de qualquer jeito. Não podemos cometer o mesmo erro. Já que uma vez nós perdemos, não podemos cometer o mesmo erro. Aí você vai aprender lá que eles ainda cometeram outros erros ainda, que é quando Davi vai levar a arca, e ele vai levar a arca numa carruagem de bois, numa junta de bois, numa estrada toda esburacada, parece até algumas ruas da nossa cidade aí, né? E numa dessa aí, o carro de boi pendeu para o lado, e teve um servo, né, ele tentou segurar a arca e morreu fulminado na hora. Isso aumentou mais ainda o temor do povo hebreu, do povo de Israel, pela arca. Ficou todo mundo preocupado: como é que nós vamos fazer agora para levar essa arca?
Quem vai segurar? Quem vai encostar nessa arca? E tiveram que voltar, sabe para onde? Tiveram que voltar para a Bíblia, para aprender como levar a presença de Deus. Tem muita gente que esqueceu de como levar a presença de Deus, de como se comportar na presença do Senhor, de como se comportar na casa de Deus, de como ser um servo do Senhor, de como ser um cristão, de como ser um servo do Senhor, de como ser um servo autêntico, de como ser um servo que dá alegria para Deus. E tem que voltar para a Bíblia, tem que voltar a orar, tem que voltar a consultar a palavra para saber como que é servir a Deus, que esqueceu. Acha que servir a Deus é uma baderna, é uma bagunça, é de qualquer jeito, é de qualquer maneira, e não é. A Bíblia nos ensina como servir a Deus. A Bíblia nos ensina como ser cristão. Volte para a Bíblia, meu irmão. Volte para a palavra. Tiveram que voltar para a palavra para aprender, porque parece que esqueceram, de como se deve levar a arca da aliança. E lá eles aprenderam. Quem tem que levar a arca da aliança é os levitas. E não vai ser mais em carro de boi, facilidade. Tem gente que quer facilidade, né? Vamos pegar facilidade. Vamos colocar a carroça, vamos colocar os bois, e os bois vão levar a arca. Nós não vamos sentir peso nenhum, né? Tem gente que quer tudo de Deus, mas não quer peso nenhum nas costas, não quer responsabilidade nenhuma. Quer louvar, quer cantar, quer pregar, quer fazer, quer acontecer, mas não quer compromisso com Deus. Quando a gente fala assim, ó, jejua, se consagra, arruma a tua vida, meu irmão. Não, tem que arrumar a vida, tem que se consertar, tem que realmente ter uma vida de santidade para poder levar a presença de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Facilidade. Vamos levar com facilidade. Não, a gente manipula o povo, não, a gente glorifica, manda o povo glorificar, dá glória e tal, vamos mecanizar o culto, não. Por isso que os cultos estão mecanizados. Homens manipulando o culto, homens manipulando as ovelhas, né? Facilidade. E a ovelha tem que voltar a aprender, como nós pregamos aqui, a se sacrificar, amém? No sentido de negar a si mesmo, negar suas vontades, matar a carne a cada dia, para viver uma vida de santidade com Deus. Isso ninguém quer, por quê? Tem que fazer esforço. Eu vou ter que subir monte, eu vou ter que gastar um tempo orando, eu vou ter que ficar sem comer, eu vou ter que ficar sem entrar na internet para ler a Bíblia, né? Internet, Bíblia, internet, Bíblia, internet, 7 horas na internet, mas não fica o 7 na Bíblia, e por aí vai. Ou seja, queremos facilidade, não queremos sentir o peso. Aí se você ver mais à frente, a palavra do Senhor diz que eles voltam e aprendem, né? Como levar a arca. E agora eles aprenderam. Para que a arca ela tem 4 argolas, ou mais argolas, do lado, para colocar o varal que Deus havia falado lá. Isso aqui, esse varal dá uma pregação. E os levitas vão colocar a arca no ombro. Vai ter que sentir o peso dividido. Vamos ter que sentir o peso da glória, o peso da arca, a responsabilidade. Se encostar já sabe, né? Vai ser fulminado. Então não brinca não, o negócio é sério. Eu imagino o povo, a distância que estava da arca. Quem vai levar essa arca? Eu não vou levar não. Tu não viu não? O cara acabou de ser fulminado agora, rapaz. Não brinque com as coisas de Deus, amém, igreja? Não brinque com as coisas do Senhor. Não brinque com as coisas de Deus. As coisas de Deus é séria. Ok? Então eles aprendem. Vamos levar a arca. Aí daqui a pouco, vamos colocar a arca onde? Onde vai ficar a arca? Eu não quero na minha casa não. Eu não quero essa responsabilidade não. A arca de Deus vai ficar onde? Onde vai ficar a arca? Até Davi não quis também não. Onde vai ficar a arca? Não sei. Rapaz, tem um homem aí chamado Obed-Edom. Obed-Edom, você quer deixar essa casa na sua arca não? Você não quer deixar essa arca na sua casa não, Obed-Edom? Você não quer não? Então tá bom. Deixa na minha casa. Obed-Edom fez o quê? Deixa na minha casa.
de calabás. A maldição que era nos filisteus, agora está onde? Na casa de Obed-edom. E ficou hospedado lá, irmão. Ô glória, coisa boa é hospedar Deus. Coisa boa é ter Deus morando dentro de você. Aí a palavra do Senhor diz que a casa de Obed-edom foi abençoada. Toda a casa de Obed-edom, por conta da arca, foi abençoada. E aí os olheiros, né? Os olheiros, observando. Ô Davi, eu estava observando, eu estava olhando a casa de Obed-edom, e desde que a arca ela foi para a casa dele, algo diferente aconteceu, cara. Ele está muito abençoado. As plantações estão mais vivas, né? A família está mais, né? Colocar para o dia de hoje, o cara tinha um carro, tem 10, né? A casa dele não é triplex, é 50 tepres, sei lá como é que é o nome. Eu sei que ele está com um casarão bonito lá, para a linguagem de hoje. Amém? Perceberam? A casa de Obed-edom foi abençoada a partir que aquela arca perigosa ficou na casa dele. Aí Davi falou, pera aí, essa bênção não pode ficar só na casa de Obed-edom, não. Eu vou levar essa arca para Jerusalém para abençoar a cidade. Não, pera aí. Aí a palavra do Senhor diz que Davi vai fazer o transporte, e enquanto a arca vai voltando para Jerusalém, ele já está alegre. Se perdeu o medo, porque Deus não quer que ninguém fique com medo dele, não, irmão. Deus quer que você respeite ele. Deus não quer que você fique com medo dele, apavorado. Oh, Deus, não, Deus, ele é amor, ele é fogo consumidor, sim, mas ele quer que você respeite ele. Amém? A pior coisa que tem é alguém respeitar você por medo, por imposição. Ó, vou te dar na orelha, hein? Vou te pegar, hein? Esse Deus monstro que muita gente coloca aí. Amém? Respeitar por amor. Respeitar porque você ama. É isso que acontece. Aí então agora, enquanto a arca está voltando para Jerusalém, está todo mundo alegre, né? Feliz, porque a glória do Senhor está voltando. Oh glória, a presença de Deus está retornando para Jerusalém. Aquilo que era maldição para os filisteus é bênção para o povo de Israel. Amém? E aquilo que gerava morte, gerava praga para os inimigos, gera bênção para o povo de Deus, gera bênção para a igreja do Senhor Jesus. A presença de Deus, ela gera vitória, gera bênção. Por isso que é importante você ter a presença de Deus na tua casa, dentro de você. Cadê aquele louvor que não toca mais na tua casa? Aquele silêncio. Todo mundo na internet, mas não tem mais aquele louvor bonito que todo mundo... Você passa nas ruas aí, irmãos, o mundano está do mesmo jeito. É o forró pegado lá, é a seresta no último volume. E o crente diminuiu o volume. Não tem mais aquele louvor na casa do crente. Não tem mais aquele louvor na casa dos irmãos. Não se escuta mais hinos de louvores. Mesmo a pessoa com a voz taquara rachada, mas cantava, adorava a Deus, fazia alguma coisa. Hoje não, está todo mundo, né? Silêncio. Enquanto isso a seresta está aí, ó. Os mundanos estão aí, ó. A ímpia está lá, né? Arrumando a casa, fazendo a faxina e escutando lá as músicas dela. E o crente? Não, parou. A alegria do Senhor tem que voltar para a tua vida, meu irmão. A alegria do Senhor tem que voltar para o teu lar. Tem que começar dentro de você, para que venha contagiar outras pessoas. Assim como aconteceu na casa de Obed-edom. Amém? As pessoas perceberam que valia a pena arriscar. Para servir a Deus, né? Deve ser chato servir a Deus, né? Aí fica nessa, coisa boa, maravilhosa, servir a Deus. Fica com a presença dele.
Agora a arca está voltando para Jerusalém. Vai ficar no centro de Jerusalém, abençoando todos os moradores. Sabe o que Deus está falando o seguinte? Deus está falando o seguinte: eu te abençoei, eu te dei vitória, eu te tirei você lá do monturo, do lixo lá, ó. Tirei você do Egito, agora prega a minha palavra, fala do meu amor. Deixa de ser egocêntrico e fala de mim, fala do que eu fiz na tua vida, fala do que eu fiz na tua família, fala da onde eu te tirei, fala de como você era e como você está hoje. O mundo precisa ouvir você falar o que Deus fez na tua vida. Bota a arca em Jerusalém, bota a arca, amém? Para que outras pessoas sejam abençoadas. Não vou entrar em detalhe aqui não, porque Jerusalém é tua casa, tá, irmão? Os primeiros a notar que aconteceu uma mudança na tua vida é o da tua casa. Crente de 20 anos na igreja, o parente não sabe que ele é cristão ainda. Por quê? A postura dele não é diferente. Ele não se levanta da televisão quando está passando uma programação que ele não deve assistir. Ele não se separa. Quando está acontecendo a roda dos escarnecedores, ele fica junto. Então teu parente nunca vai saber que você é diferente. Você não é crente? O que você está fazendo aqui? Ah, não tem nada a ver não. Só uma vezinha. Você é o sal da terra e a luz deste mundo. Você tem que fazer a diferença. Tem ambientes que você tem que levantar mesmo e mostrar para aquela pessoa: eu não me participo disso. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Você pode brincar? Pode, mas tem certa brincadeira, tem que cortar na raiz. Bem, você tem que se impor como cristão, como servo de Deus, porque se você não se impor, nunca vão respeitar você como cristão e nem o Deus que você serve. Entendeu, igreja? Jerusalém vai voltar a ter a arca de Deus. Jerusalém vai voltar a ter a presença do Senhor. E os seus filhos estão alegres. Catuca teu irmão assim: a arca está voltando para a tua vida. A alegria está voltando para a tua vida. A presença do Senhor está voltando para a tua vida. Aonde você perdeu a arca? Aonde você perdeu a arca, meu irmão? Aonde você perdeu a arca? Quando você recebeu uma oportunidade e alguém riu de você. Você falou: não vou mais cantar. Riram de mim. Onde você perdeu a arca? Você sabe. Mas está na hora de você buscar a arca. Está na hora de você trazer a arca de volta para a tua vida. E nós sabemos que o símbolo da arca é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Então eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Louvado seja Deus. O pastor vai estar louvando o hino. Logo após o irmão Edgar vai estar louvando: faz descer o nardo. Que o nardo de Deus vai descer sobre a tua vida hoje. Com cura, com libertação, com avivamento, com milagres, com coisas extraordinárias. Feche seus olhos e busque a sua arca. Feche seus olhos e vá atrás da presença do Senhor. Aonde você perdeu, traga de volta. Como posso eu conter tua presença, se nem mesmo céus e terra te contém? Como pode alguém pequeno como eu ser a casa de um Deus assim?
que tem todo o infinito por morada. Mesmo assim quis um lugar para se conter, e teria eu algum lugar em mim que receba um Deus assim, que quando se derrama dentro de mim, faz de mim um vaso a transportar, e tua presença é meu prazer, Senhor. Um santuário cheio da tua glória. Que tem todo o infinito por morada. Mesmo assim quis um lugar para se conter, e teria eu algum lugar em mim que receba um Deus assim, que quando se derrama dentro de mim, faz de mim um vaso a transportar, e tua presença é meu prazer, Senhor. Um santuário cheio da tua glória, quando se derrama dentro de mim, faz de mim um vaso a transbordar, e tua presença é meu prazer, Senhor. Um santuário cheio da tua glória. E quando se derrama dentro de mim, faz de mim um vaso a transbordar, e tua presença é meu prazer, Senhor. Um santuário cheio da tua glória. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Aleluias.
Sobre os cansados, sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, feridos de alma, faz descer o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, faz descer o nardo, oh Senhor, aleluia. A tua glória tem um preço. A tua glória tem um preço. Sobre os que choram, os abandonados, sobre os cativos, sobre o solitário, sobre o fracassado, o dilacerado, faz descer o nardo. Yeah! Oh! O nardo, faz descer o nardo. Hey! O nardo, o nardo, pra tirar a dor, pra fechar o corte, pra banhar a alma, fazer do fraco forte, o nardo que exala, o nardo tira o cheiro da morte. Yeah! Declare, 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 faz descer o nardo, diga, o nardo, faz descer o nardo, yeah. O nardo, faz descer o nardo, o nardo, faz descer o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, oh Senhor. Tem nardo aí, tem nardo aí, tem nardo aí? Tem nardo aí, irmão? Tem nardo de Deus aí? Aleluia. Pergunta para esse irmão, tem nardo aí? Tem nardo? Tem nardo aí? Tem cheiro de nardo aí? Tem cheiro de nardo? Labando que andure balagácia. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar, ó Deus. Em nome de Jesus.
Aplauda o Senhor. Aplauda o Rei. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba de Deus a sua vitória. Glória a Deus. Amém, igreja? Fica ligado, para você não perder a presença de Deus.